A oração diária. Bondoso Deus, grandioso Pai, aqui mais uma vez estamos reunidos para conversarmos com o Todo-Poderoso, para conversarmos com o Autor da fé, com aquele que amou-nos de uma maneira tão singular, que nos deu seu Filho para morrer em nosso lugar. Ó Deus bondoso, entramos em Tua presença em oração, pois é um privilégio que temos de conversarmos com o nosso Redentor, de dialogarmos com o nosso Deus, pois a Bíblia diz que Tu és um Deus vivo, um Deus santo. A Bíblia chega a dizer que a Tua grandeza é tão assim imensurável, que as nuvens são poeira dos Seus pés. A Bíblia diz para nós que Tu pegas o oceano com a palma das Tuas mãos. Isso nos dá a dimensão da grandeza do Deus que nós servimos. Santíssimo, quando os astrônomos estudam as galáxias, o universo, eles se assustam com a dimensão do universo. Isso prova a Tua grandeza, Deus vivo, a quem nós, Teus humildes servos, clamamos crendo na realidade da Tua existência, clamando e crendo que Tu responde, que pela fé Tu nos ouve, que pela fé Tu nos entende, Senhor. E para entrarmos na Tua presença, a Bíblia diz: sede santo, porque o vosso Deus é santo. E sabendo que Tu és santo e que devemos também ser santo, Santíssimo, nós queremos nos humilhar, Te pedir perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, limpa as nossas vestes. Ó Deus bondoso, nesse instante em que nós estamos orando aqui no canal Uma Visão Além, para apresentar vidas que estão espalhadas por todo o globo terrestre, porque vidas estão chorando, almas estão sendo dissipadas pelo inimigo de nossas vidas, porque a Bíblia diz que o inimigo das nossas vidas, ele vem para roubar, matar e destruir, mas que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Bendito Deus, maravilhoso, eterno e compassivo Pai, a Tua palavra é santa, e então nós entramos em Tua presença com reverência, reconhecendo, ó Deus, as nossas fraquezas, as nossas limitações, o quanto somos dependentes de Ti. Senhor, e nós estamos ainda, infelizmente, neste mundo, vivendo num mundo de pecados, de horrores, de trevas. A sociedade, Pai, que nós estamos vivendo é a mais pervertida da história. E a cada ano que se passa, o caráter vai deteriorando. A cada ano que se passa, a cultura é demoníaca, é maligna, é anticristã, é antideus. A cada ano que se passa, a afronta à santidade de Deus aumenta. Os homens, em vez de melhorarem, eles só pioram. Em vez de estarem melhores, os homens não melhoram. Mas nós sabemos que tudo isso é o cumprimento da Tua palavra, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Bendito Deus e Pai, atenta ao nosso clamor, à nossa oração, à nossa petição. Senhor, eu apresento neste instante de clamor as famílias, Te apresento os lares, os casais, porque os casais estão sendo bombardeados por demônios para a destruição do lar, para destruir a família, fazer o marido separar da sua esposa, fazer a esposa abandonar o seu lar. O adultério, que é outra destruição de família, tem se avolumado, meu Deus, nos últimos anos. Ó Deus de bondade, guarda os nossos irmãos que são casados, as nossas irmãs que são casadas, guarda o lar daqueles que oram conosco aqui, ó Deus, no canal Uma Visão Além.
Eu te apresento as mãezinhas que estão preocupadas com seus filhos, que oram por seus filhos, que choram, que derramam lágrimas. Senhor, que o Senhor possa enxugar as lágrimas desta mãezinha que chora por um filho, por uma filha. Que o Senhor possa enxugar as lágrimas desse pai que também chora, meu Deus. Ó Santíssimo, neste instante, eu também coloco nesta oração aqueles que estão vivendo um verdadeiro inferno na sua vida pessoal, porque o inimigo bateu a porta para destruir, trazendo o divórcio, trazendo as contendas, as brigas, as fadigas. Senhor, tenha de compaixão. Senhor, use de misericórdia para com os teus, e não deixe o teu povo perecer. Não deixe o teu povo cair, olhar para trás, olhar para os homens, olhar para os escândalos, mas que o teu povo olhe para ti. Eu apresento, ó Deus, aquela pessoa que infelizmente é vítima de um vício maligno, como o álcool, como as drogas ilícitas. Pessoas que estão dominadas por essas coisas. Senhor, liberta este jovem dos vícios, esta jovem, este homem, esta mulher. Liberta os oprimidos das obras malignas, vidas que estão dominadas por demônios, por espíritos perturbadores. Quero apresentar os casais, quero apresentar os lares, as famílias, os homens e as mulheres que são casados e casadas. Eu te apresento, ó Deus poderoso, sabe, aqueles nossos irmãos, ó Deus, que estão sofrendo ataques violentos, por isso que estão às vezes sem as suas faculdades mentais plenas, e nós repreendemos esse espírito de loucura, esse espírito de depressão, demônio que roubou a mente deste homem, que dominou a mente desta mulher. Eu te repreendo, espírito imundo, sai da mente desta pessoa agora. Espírito de loucura total, tu está repreendido em nome de Jesus. Deixe esta casa, deixe esta vida em paz. Eu te ordeno em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, sai desta vida agora, de miséria, sai desta vida agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno, diabólico, seja destruído pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, derrama em nós a tua graça, a tua unção, a tua virtude, o teu renovo, as bênçãos dos céus para as nossas vidas, Pai. Ó meu Deus, ó Rei Jesus, faça de nós labaredas vivas, faça de nós labaredas vivas da presença do Senhor, e não deixe-nos cair, tropeçar, olhar para trás. Liberta estas vidas dessas obras de magia, obras de bruxarias feitas para destruir, para trazer enfermidades, para destruir casais, para destruir vidas. Espírito de depressão, de inquietação, de desespero, de medo, fobias malignas, sejam repreendidas em nome de Jesus. Espírito de loucura, de enfermidade física, mental, enfermidade no coração, nos rins, no sangue, aonde houver uma enfermidade maligna, seja repreendida em nome de Jesus, porque eu creio no poder do nome do Senhor. Te apresento os hospitais, meu Deus, aqueles que estão enfermos, acamados no leito de UTI, à espera de uma cirurgia. Ó Deus, que tu possas colocar as tuas mãos sobre estas vidas que oram conosco aqui no canal Uma Visão Além, estão no corredor de um hospital para o atendimento, aqueles que estão desenganados da medicina. Apresento os presídios, meu Deus, pessoas que se converteram lá dentro ouvindo o canal Uma Visão Além.
Jesus, que estas vidas se convertam e aceitem Jesus como seu Salvador, como seu Senhor. Oh, Santíssimo Deus, queremos apresentar todas as denominações, crentes de todas as denominações, que o teu povo seja guardado, que o teu povo seja abençoado, que o teu povo se levante, se coloque de pé em nome de Jesus, que os caídos sejam levantados, os aflitos sejam consolados, os que choram sejam abençoados, meu Deus. Abre porta, bondoso Deus, para o desempregado, Senhor, aquele que não tem onde comer, aquele que não tem onde deitar, aquele que mora na sarjeta, nas vielas, nos bairros, nas ruas. Jesus, tem de compaixão, são almas preciosas para ti. Eu te apresento, Deus vivo, o irmão Ever, a irmã Mônica, a irmã Ruth, a irmã Graça. Lhe apresento os irmãos do Nordeste, os irmãos do Sul do nosso país, os irmãos da região Centro-Oeste, da região Sudeste. São vidas que oram conosco de vários estados, de várias cidades brasileiras. São vidas que oram conosco até de outras nações, pessoas da África, da Europa, dos Estados Unidos, Israel. Jesus, que a obra missionária seja realmente levada a séria, que a obra missionária aconteça. Levanta ceifeiros da última hora, levanta, meu Deus, obreiros para fazer a tua vontade, para propagar a tua palavra. Levanta obreiros, obreiras, homens de Deus, para ganharmos os perdidos, para ganharmos os famintos, para ganharmos os necessitados, aqueles que estão descamisados espiritualmente falando, grande, eterno e soberano Deus. Aleluias. Nós te louvamos, nós te exaltamos. Te apresento as crianças, lhe apresento os nossos jovens das igrejas. Livram eles desta ruptura, dessa corrupção moral que vive o planeta Terra, dessa decadência que vive o nosso país. Peleja por esta nação, Senhor, pelo presidente desta nação. Repreenda essas legiões, esses principados que querem destruir este país, que querem ver a miséria, a fome, a desgraça reinar nesta nação. Seja repreendida essas nuvens de demônios, e que a bênção de Deus, que o clamor da igreja por esta nação seja respondido em nome de Jesus. Deus poderoso, lhe apresentamos vidas de várias nações, e cremos no poder do teu nome, e cremos no poder divino do nome de Jesus. É o que nós, aqui nesta tarde, ou se a pessoa estiver nos ouvindo nesta noite, ou no amanhã, numa madrugada, eu não sei qual é o horário que os nossos irmãos internautas vão ouvir este vídeo e orar conosco. Independe se for de manhã, de tarde, à noite, à madrugada, mas que as nossas orações, juntamente com os irmãos que nos ouvem, os irmãos do canal A Visão Além, Jesus, chegue diante de ti e tenha resposta. Renova as nossas forças, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, renova em nós a convicção da vitória que há em Cristo Jesus, o nosso Salvador personal. É o que nós pedimos nesta oração. Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos então à palavra de hoje. A palavra de hoje é uma palavra assim até profunda. A vida após a morte. Lucas capítulo 16, do verso 19 ao verso 31 é o texto. A história contada por Jesus, meus amados, a respeito de duas pessoas que morreram, serve de ilustração para ensinar a realidade da vida após a morte. A morte física nós estamos falando. Essa narração certamente, meus amados, não é uma parábola,
Pois se fosse o texto, deixaria claro. Jesus, em sua onisciência e sabedoria, relatou o que se sabe e vê a respeito da eternidade. O único que venceu a morte tem o poder de falar a respeito da vida após a morte, e esse único é o Senhor Jesus. Segundo Timóteo capítulo 1, verso 10. Na doutrina a respeito da vida após a morte está um dos principais fundamentos das religiões. De acordo, meus irmãos, com a resposta, se aponta para a direção da fé proposta. O Espiritismo, por exemplo, ele dá a explicação clara, segundo a sua forma de crer na reencarnação, como uma segunda vida após a morte. O catolicismo ensina que após a morte a pessoa vai para o purgatório, onde pagará os seus erros, podendo ser indeterminada por orações, intermediada, melhor dizendo, por orações de pessoas ainda vivas, e quando saírem do purgatório poderão interceder pelos outros. Mas o que a Bíblia diz a respeito sobre a vida após a morte? Será que essas doutrinas do Espiritismo e do Catolicismo estão corretas? Pois é importante, meus irmãos, estudar e entender claramente este assunto. Em Eclesiastes, no capítulo 12, verso 7, vai falar desse assunto. O espírito volta a Deus e o pó, o corpo, volta à terra. Onde estão os mortos? Não é verdade? Os mortos são divididos em dois grupos, os salvos e os perdidos. Os salvos estão no seio de Abraão, Lucas 16, 22. Descanso ou sono, João 11, 11. Paraíso, Lucas 23, 24. Lá é o lugar dos salvos, né? E os perdidos? Então há uma separação entre salvos e perdidos. Esse é o lugar dos salvos, o seio de Abraão, o descanso do sono, o paraíso. E os perdidos? Em tormento, João 5, 24. Aguardando o julgamento, Apocalipse 20, 12, 13. Sabem que estão condenados, o João 5, verso 24. Ali estão os perdidos. Então vamos tirar algumas dúvidas a respeito da vida após a morte. O que acontece após a morte, meus irmãos? Vamos refletir sobre o que acontece após a morte. O corpo volta para a terra e o espírito volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Quando uma pessoa morre, o seu corpo que veio da terra volta ao pó. Ele é colocado num caixão, ele é sepultado num sepulcro no chão ou numa gaveta, ou ele é cremado. Ele volta ao pó, né? Gênesis capítulo 3, 19. E o seu espírito retorna para Deus. O que é aguardando o juízo final lá de Hebreus 9, 27? A alma da pessoa aguarda o juízo final, Hebreus 9, 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então você vai morrer fisicamente uma vez só, e após essa morte física segue-se o juízo. Que juízo? De onde você vai passar a eternidade, se com Deus ou distante de Deus. A salvação, irmãos, ela pode acontecer enquanto há vida, Eclesiastes 9, verso 4, e Isaías 55, 6. Após a morte, a pessoa aguarda o juízo final. Certo, meus amados? Então se faz necessário você decidir isso em vida. Na volta de Jesus acontecerá a ressurreição dos mortos. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que estiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Todos os mortos ressuscitarão. João 5, 25, Daniel 12, 2. Primeiro os mortos em Cristo serão ressuscitados, e os salvos ainda vivos serão arrebatados.
1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e verso 18. Repito, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 18. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Depois os mortos sem Cristo serão ressuscitados para o juízo final. Apocalipse 20, verso 5 e verso 6. João 5, verso 29. E como uma pessoa fica esperando? 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e verso 14. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, quer dizer, aqueles que morreram. Alguns textos, meus amados, comparam esse tempo como um sono. 1 Coríntios 15, 20. Especialmente para quem está em Deus. João 11, 11 a 13. E Lucas 8, verso 58. E descansa no Senhor. Hebreus 4, do verso 1 ao verso 4. Não existe estado intermediário. Lucas 16, 22, 26. Não há comunicação entre vivos e mortos. Eclesiastes 9, versos 5 e 10. Não há nova chance após a morte. Morreu, se é salvo, se não é, não é. Eclesiastes 9, 4. Não existe estado intermediário, como por exemplo, purgatório, que é o que a Igreja Católica prega, limbo ou reencarnação, que o Espiritismo de Allan Kardec prega. Lucas 16, 22 e 26. Após a morte, o destino da pessoa, meus amados, está decidido conforme a sua vida e suas obras. Lucas 22, 26. Apenas aguarda o momento do juízo final. Mateus 25, 31 ao 46. Agora, há uma diferença entre quem é salvo ou não? Vamos ver se há. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então há diferença. Quem é salvo descansa, quem não é salvo está em tormento. João 5, 24, 28, 29. O salvo já está na presença de Deus, no paraíso, queridos. São Lucas 23, 43. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Filipenses capítulo 1, verso 23. Quem não crê será condenado. Marcos capítulo 16, verso 16. E João capítulo 3, verso 18. Oh, maravilha! Existe uma separação entre os mortos salvos ou não salvos. Lucas 16, 26. Aqueles que serão salvos estão com Deus. João 11, 25. E esperam a ressurreição para a vida eterna, meus amados. Mas quem não será salvo já está em tormento, sabendo que está condenado. Lucas 16, 23. Aguardam o julgamento. Apocalipse 20, verso 12 e 13. Sabem que serão condenados. João 5, 24. Onde ficam os mortos? Onde é que os mortos ficam? Salmo 16, 10. Pois não deixará minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Para compreender melhor esse assunto aqui, precisamos aprender algumas palavras originais da Bíblia, usadas para lugares após a morte. Vamos a eles. Seol ou Siol, do Antigo Testamento, traduzido por inferno em Deuteronômio 32, 22. Traduzido como sepultura em Eclesiastes 9, 10. Como sepulcro em Ezequiel 32, verso 27. Enterrado em Salmo 49, 14. Terra, como Salmo 55, 15. E mundo invisível, Salmo 89, 48.
A palavra Seol, meus amados irmãos, é usada no Antigo Testamento para designar, de forma geral, o estado de morte. E a palavra Hades é uma palavra grega no Novo Testamento que é traduzida por inferno. Mateus capítulo 11 e o verso 23 e Mateus 16, 18. Mas na verdade, meus amados, Hades é a palavra grega correspondente a Seol do hebraico, e as duas têm o mesmo significado, referindo-se ao estado da morte. E o seio de Abraão é a forma que entendiam sobre onde os justos ficavam na presença de Deus. Lucas 16, 22. A expressão seio de Abraão, meus amados irmãos internautas, foi firmada na cultura judaica, registrada no Talmud, livro de regras dos judeus, como sinônimo de céu ou paraíso. E o Gena, ou Giena, como alguns queiram, é a palavra grega do Novo Testamento que realmente significa inferno, traduzida como lago de fogo. E Jesus usou essa palavra, queridos, para definir o lado ruim do estado após a morte, sem Deus, longe de Cristo, tá certo? Mostrando que existe o inferno mesmo. Mateus 5, 22, Mateus 5, 29, Mateus 10, 28, Mateus 18, 19, Mateus 23, 15 e Mateus 23, 33. Esta palavra era usada para se referir a um lixão fora de Jerusalém, chamado Vale de Inom, onde Manassés, aquele rei perverso, profano, oferecia seus filhos como ofertas queimadas nessa adoração idólatra. Jeremias 7,31. E ali sempre queimava lixo, por isso dizia-se que era o lugar onde o fogo não apaga. Mateus 24, 41. E lago de fogo é o inferno finalmente destinado, meus amados irmãos, a Satanás e seus demônios após o juízo final. Você vai ler isto em Apocalipse, no capítulo 19 e no verso 20, no capítulo 20 e no verso 3, no capítulo 10 e no capítulo 20, verso 3, verso 10 e verso 15. Também chamado de segunda morte. Apocalipse capítulo 2, verso 11. Apocalipse capítulo 20, verso 6 e verso 14. Para os que não serão salvos, não é para nós, é para os perdidos. Apocalipse 21, 8. Este é o lago de fogo, tá? Apocalipse 23, né? Você pode ler lá sobre o lago de fogo. E o Tártaro, também traduzido como inferno, citado apenas uma vez no texto grego do Novo Testamento, de 2 Pedro 2,4, representa as profundezas do inferno, ou o abismo profundo. Você pode ler Apocalipse também 9, verso 4. Onde estão os mortos? Seol é o lugar dos mortos ou sepultura, Salmo 89, 48. Hades, o estado de morte, Mateus 11, 23. E o Gena, inferno, lugar de sofrimento. No Antigo Testamento não havia uma ideia muito clara, meus irmãos, a respeito de onde estão os mortos, referindo-se apenas ao lugar da sepultura ou estado da morte, que é o Seol, né? Embora se tivesse uma compreensão, meus queridos irmãos, de que a pessoa poderia estar ou não com Deus. A partir do Novo Testamento houve uma compreensão mais clara a respeito do estado de morte, o Hades, e que após a morte a pessoa pode estar salva no seio de Abraão ou no inferno, Gena. Jesus ensinou sobre a vida eterna e avisou sobre a condenação para quem não se arrepender. Pode haver comunicação entre os mortos e os vivos? Eclesiastes 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa,
porque sua memória jaz no esquecimento. Os mortos não voltam. Não há comunicação de uma pessoa que morreu com a pessoa que está viva. Aí você pode me perguntar assim, mas então quem é que se comunica lá no centro da mesa branca, no centro de Umbanda, no centro de Candomblé? São demônios enganando pessoas. Não é possível os mortos se comunicarem com os vivos, nem os vivos com os mortos. Eclesiastes 9, do verso 5 ao verso 10. A Bíblia condena a prática necromancia ou possível consulta aos mortos. Levítico 19:31, Isaías 8:19, meus amados. Quando se manifestam esses espíritos, são demônios. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 14. Saul foi reprovado por ter procurado uma feiticeira para invocar Samuel já morto. 1 Samuel 28. E por isso Saul foi condenado. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Jesus Cristo, querido, é o único mediador, é o único. Grave bem esta palavra. Jesus é o único, quer dizer que não tem outro, mediador entre o ser humano e Deus. 1 Timóteo 2,5. Então não existe negócio de se comunicar com mortos. Só Jesus pode nos levar ao Pai. E a conclusão desse nosso estudo de hoje, 1 Coríntios capítulo 15, verso 54 e verso 55. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? São perguntas. Jesus venceu a morte. Esta é a nossa mensagem. Acima de tudo é preciso buscar a vida eterna em Cristo. João 6, 40 e 47. Receba Jesus, meus irmãos. Você que não é crente ainda, que está aqui no nosso canal, receba Jesus como teu Salvador. Creia que Ele te salvará. Romanos 10, 9 e 10. Quem crer será salvo. Marcos 16, 16. Então creia e seja salvo, você que não é crente ainda. Isso é mais importante. Eclesiastes 2, 13. Pois não adianta saber tudo e não ser salvo. Então, querido, te preocupe com a salvação. O propósito desse estudo é tirar dúvidas e ensinar a palavra de Deus. A nossa pregação é a vida e não a morte. Nossa pregação, queridos, é vida e não morte. Nossa pregação é salvação e não perdição. Tá bom? João 10, 10. Tem cuidado para que não se deixe enganar por heresias, ensinamentos bonitos, mas que não estão de acordo com a palavra de Deus. O importante não é discutir o que acontecerá após a morte, mas se preparar para ela. Porque quem está em Cristo tem vida eterna. Graça e paz da parte do nosso Deus e Pai a todos os nossos irmãos. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus.